volta com programação nacional. Nós estamos falando hoje sobre o cenário geopolítico mundial e para nos ajudar com esse assunto, com este tema, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o professor em geopolítica, professor Marcos Antônio de Moraes. Professor, a gente colocou um VT no início, falamos um pouco da Rússia, da história, um pouco dela, Vladimir Putin no poder, mas existe aí uma grande polêmica que é a questão dos vazamentos do segredo em relação ao Trump, na eleição de Trump, dizendo que a Rússia ajudou o Trump a se eleger. Enfim, está uma polêmica enorme dentro dos Estados Unidos e a Rússia negando, falando que não. Mas o que é que está acontecendo? Se isso realmente aconteceu, o que está acontecendo então com o capitalismo aqui, tendo o apoio da Rússia? Bom, a gente não pode esquecer que a Rússia também é capitalista. Sim, né? Temos que lembrar aqui. E, na verdade, isso aconteceu. Nós sabemos que alguns dias antes do pleito eleitoral nos Estados Unidos, ocorreu um vazamento de informações sigilosas do Partido Democrático que denegria a imagem da Hillary Clinton. Isso veio à tona. A consequência disso foi imediata. Estatisticamente, a Hillary começou a declinar. É aventada a hipótese de que Moscou tenha participação nesse vazamento através do sistema Wikileaks. Muito bem, não foi provado até então. Todos os que estavam no caminho para investigar ou provar, praticamente foram tirados ou pelo Donald Trump ou pelo Putin. Você se lembra o caso daquele chefe da polícia, não? Da polícia investigativa, Isso. que foi demitido pelo próprio Trump. E qual era o pecado dele? Investigar a participação da Rússia, de Moscou, no processo eleitoral. E toda vez que isso vem à tona, quem está investigando é tirado de lado, é deixado de lado. Eu digo para você, interessante, né? Nos Estados Unidos, ainda você utiliza a maneira de tirar, manda fora, papapá. Na Rússia é diferente, parece que eu elimino a pedra do caminho, matando ou envenenando, que acho que você vai perguntar isso. Sim. Aliás, em relação a isso também, a gente tem uma outra crise diplomática que está ocorrendo agora, né? Que a gente está vendo agora a questão de Londres com Moscou. Agora, devido aí ao fato lá do envenenamento, né, do ex-espião lá da Rússia, isso acabou gerando um conflito muito grande entre Londres e Moscou. O agente químico utilizado nesse envenenamento, que, na verdade, mexe com o cérebro da pessoa, ele foi produzido pela Rússia na Guerra Fria. Ou seja, é produção da Rússia. E isto não é novidade. No próprio Reino Unido, em 2006, já ocorreu esta situação. E com o agente químico, esse eu lembro de 2006, é o plutônio 10. E que, na verdade, tem um excesso de radioatividade e que levou um agente também desertor, da mesma forma que este, à morte. Esse primeiro caso de 2006, esse agente era um ex-agente da KGB e era desertor e ele fazia questão, onde quer que ele estivesse fora da Rússia, em falar mal de Vladimir Putin, em falar mal da política da Rússia, em dizer que o Putin já havia o ameaçado de morte. Este segundo caso praticamente coincide com a de 2006. Outro agente, ex-agente da KGB, desertor, refugiado na Inglaterra, portanto, detentor de informações importantíssimas políticas e econômicas da própria Rússia. Verdade, sim. A questão está muito mais voltada para algo a mais do que simplesmente o envenenamento de um ex-espião russo. Tem algo por detrás disso, não é isso que tem ocorrido? Então, quais são os interesses envolvidos atrás disso? Eu sei que, pelo visto, é a proteção do Putin em relação à pessoa dele. Época de eleição. Não vazar informações Não vazar informações importantes que pudessem denegrir a imagem do Putin em vésperas de eleições, é de suma importância calar um indivíduo desse. Como eu disse para você,
O Putin está treinado a agir na sombra pela KGB e tirar as pistas. Qual foi a frase que ele utilizou para Theresa May da Inglaterra? Contrária exatamente à acusação. Investigue primeiro e depois conversaremos. Vai ser difícil encontrar alguma coisa. A única pista que eu tenho concreta, Júnior, é saber exatamente que tanto um quanto o outro agente químico utilizado, os dois foram produzidos durante a Guerra Fria pela Rússia. Sim. Então só a Rússia poderia ter. Você viu o Vladimir Putin aqui no VT falando. Na verdade, ele diz que acabou com todas as armas químicas, conforme o acordo da OPAC, como manda exatamente a tradição internacional, a lei internacional. Ele não desrespeita, ele diz isso sem mover um músculo da face, com uma postura de gelo, sem dúvida nenhuma, sem se comover, onde morreu não só um agente, como a filha dele que saiu de Moscou e foi visitá-lo. Parece que não existe absolutamente nada de sentimento, nada o comove. E quando nós falamos, ele sim acertou a Rússia na década de 90, que estava mais quebrada que arroz de terceiro. Mas agora que a Rússia está num caminho certo, como você mesmo disse, e na verdade, eu não preciso mais do Putin, eu posso ter uma nova opção. Eu não tenho. Não é me dada a mim, povo, uma nova opção. E a Rússia precisa, mesmo porque o carro-chefe da economia é o petróleo e o gás estão em baixa. Aliás, esse ano aqui nós temos Copa do Mundo na Rússia, né? O ministro britânico comparou a Copa do Mundo com as Olimpíadas na Alemanha nazista de 36. 33 ou 36, 36, né? Onde ele fez esse tipo de coisa. E qual foi a coisa. resposta do Putin para isso? Ele achou isso asqueroso. Achou essa comparação asquerosa. O Putin achou essa comparação horrível. Asquerosa. É porque, na época, Hitler utilizou desse meio para poder ganhar um populismo maior e aí ele dominou de vez, né? E aí fez com que a imagem da Alemanha crescesse no cenário mundial e tudo mais. E o desprazer dele foi condecorar um afrodescendente, né? Ele, que prestigiava a raça ariana, teve que condecorar, dar uma medalha de ouro para um afrodescendente. Agora, no que se refere a essa comparação e a Copa do Mundo na Rússia, nunca se esqueça que o esporte mais popular da Rússia é o futebol, como a gente. É o esporte mais popular. Sem dúvida, ele vai tirar dividendos políticos com isso. Mas dura, do jeito que a Rússia está, ela está, não sei se você viu no VT, nós estamos conseguindo alguma coisa à base de sacrifício, mas estamos conseguindo. Ele falou, a base de sacrifício não é fácil. Tanto é verdade que, na mesma época do Brasil, na Copa, nós já faltavam apenas 4 estádios para construir. E eles faltam, se não me falha a memória, 12 estádios para construir. Ou seja, estão mais atrasados do que o Brasil na época. Já dá para você perceber o nível econômico dos países emergentes, hoje em grande dificuldade. Com exceção da China e da Índia. Agora, uma pergunta também que está relacionado com a Rússia. Por que o Putin está apoiando Bashar al-Assad lá na Síria? Por que ele está apoiando esse ditador? Né? Gostaria de entender um pouco nesse cenário político também. É verdade. E é uma encrenca. O fato dele apoiar o Bashar al-Assad, ele ganha inimigos fortuitos, gratuitos. Estados Unidos é um. E por que ele apoia? Essa foi a sua pergunta. A Síria é o país que mais compra armas da Rússia. A Síria permite aos russos utilizar um porto no litoral sírio para o mar Mediterrâneo, na região de Homs. Consequentemente, estrategicamente, a Síria tem sido boa parceira. E eu preciso defender o Bashar, que é um ditador, porque se mudar, eu posso perder esse porto e posso perder essa venda de armas que é muito significativa para a economia russa. Sem dúvida. Essa é a verdade. E a Rússia fez também outras coligações desse mesmo... Com a China, por exemplo.
com a China, com a Índia também. Sim. Outros países também aqui da América. Venezuela. A própria Venezuela. Tem uma aliança. É interessante essa aliança da China. Não se esqueça do BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e República Sul-Africana. Ou seja, esses países chamados de emergentes tiveram um crescimento muito apreciável, muito grande, principalmente na década de 90. A partir de 2008, com a crise dos Estados Unidos, que se espalhou de um modo geral para o mundo, os países emergentes passaram a sofrer. O crescimento da China despencou de 2 dígitos para 1 dígito. A Rússia sofreu. O petróleo e o gás da Rússia caíram de preço. A Venezuela também sofreu. Então, o BRICS em si, na verdade, forma um conjunto coeso na tentativa de superar a crise sem se subordinar tanto às grandes potências. Muito bem. No caso da China, foi feito um acordo com a China, compra de gás. China comprando gás da Rússia. Esse acordo começou a ser ativado, ou entrar em ação esse ano, 2018. Só que esse acordo, o Putin costurou também um acordo político. Ter a China como aliada política é um ótimo peso contra os Estados Unidos, principalmente. Eu preciso me armar, eu preciso de uma armadura para poder conter as sanções aplicadas pelos Estados Unidos e pelo bloco europeu no caso da Ucrânia e Crimeia. Bom, a gente precisa ir para um rápido intervalo, a gente volta já, a gente vai aprofundar mais esse assunto da questão da China aqui e também da Ucrânia, para entender um pouquinho o que é que está nesse cenário geopolítico. A gente volta já.